de irrigação feitos pelo homem desapareceram há tempos. A superfície fica seca e se solta, o que traz mais pó ao vento e faz as tempestades de areia no mundo sem seres humanos serem ainda mais destruidoras que antes. Imagine Fênix vazia quando uma dessas tempestades de areia se aproxima. Temos prédios imensos no centro de Fênix, com dezenas de metros de altura. Os prédios seriam destruídos pelas pedras. Hectares de pó invadem e quebram os prédios. Andares de prédios se tornam desertos. Mas eles ficam secos por pouco tempo. Porque depois das tempestades de areia, vêm as chuvas de monções desencadeadas pelo calor exalado pelo asfalto de Fênix. Quando as monções chegam no verão, é bem dramático. Há pequenos tornados, correntes de ar vindas de todas essas tempestades que podem partir todas as árvores em questão de minutos. As chuvas se misturam com pó e areia, enchendo de lama os prédios destruídos. No tempo dos humanos, serviços de emergência limpariam os escombros. Sem as pessoas, a lama enche os escritórios da área comercial de Fênix. Isso cria outro problema. A lama é mais pesada que a poeira, e se há muita lama, os prédios podem não resistir muito tempo. Por 20 anos. Sem ninguém. $20 sem seres humanos. Imensas áreas de Miami são soterradas por plantas invasivas que crescem agressivamente. A pimenta rosa foi trazida para o Natal porque é vermelha e verde, então foi trazida como planta ornamental. Infelizmente, os pássaros gostam de comer suas sementes e dispersá-las. Sem ninguém para impedir que se espalhe. A decoração de Natal é uma ameaça constante às cidades. No mundo sem os humanos, em 20 anos você nem poderia ver as casas atrás das árvores, que vão ter tamanho suficiente para cobri-las. A área de Miami seria como uma floresta. A pimenta rosa entra nesse ataque invadindo o espaço de uma trepadeira da Austrália chamada Lygodion, que pode chegar a 3 metros. Na ausência de pessoas, com o tempo, o clima destruiria todos os tipos de construções humanas. E uma pequena semente de uma trepadeira poderia florescer lá e crescer por cima de um prédio inteiro, por exemplo, ou atravessando uma ponte. Talvez em 50 anos de ausência de humanos, você teria construções inteiras cobertas por trepadeiras. Com o tempo, elas derrubariam prédios e pontes e outras construções humanas. No mundo sem seres humanos, os invasores estão a caminho. Mas há um lugar na Terra abandonado há 65 anos. Por causa de uma invasão de outro tipo. 65 anos. Sem ninguém. 65 anos no mundo sem os seres humanos. A natureza continua a invadir as construções humanas, derrubando telhados e quebrando paredes. Como provas, só precisamos andar por alguns locais abandonados da Terra, como a aldeia de Tyneram. Um local soturno escondido nas colinas do sul da Inglaterra. As pessoas viveram e lavraram a terra aqui por mais de 5.000 anos. E então veio a Segunda Guerra Mundial. O governo britânico se apoderou do vale como campo de treinamento para tropas americanas, preparando-se para invadir e libertar a França no dia D. Em meados de dezembro de 1943, os 252 habitantes de Tyneram tiveram até o Natal para irem embora. Os fazendeiros basicamente venderam tudo e foram embora. Então foi muito triste. A última pessoa a sair foi uma senhora que pendurou um bilhete
na porta da igreja quando saiu. Entregamos nossas casas, onde muitos de nós viveram por gerações, para ajudá-los a vencer a guerra e manter os homens livres. Voltaremos um dia. Obrigada por tratarem bem a aldeia. Achavam que as pessoas poderiam voltar. Mas com o início da Guerra Fria, no final dos anos 40, os exércitos decidiram manter as terras. Ninguém mais viveu em Taineran desde 1943 e a aldeia foi invadida pela vida natural. Casas de pedra construídas no início do século XIX demonstram como o tempo e o clima podem destruir o que o homem construiu. Estou diante de uma típica casa de fazenda inglesa esvaziada há umas 6 décadas e isso permitiu que o processo de abandono acontecesse. Aqui você pode ver como a madeira foi atacada por carunchos e apodreceu. Ela partiu num ponto crítico perto da sustentação e a pedra em cima está se curvando, praticamente caindo. Em alguns anos, isso vai estar no chão e você pode ver pela condição das pedras e dos tijolos soltos no chão que o processo já começou em outras partes da construção. As paredes caíram como se tivessem perdido o apoio. Em mais umas centenas de anos, isso vai ser um monte de tijolos e pedras. Taineran tem as marcas de um invasor agressivo. A construção atrás de mim está gravemente danificada, como podem ver. Isso não é um afundamento normal do solo, ou madeira podre ou ventos fortes, que são os agentes normais da desintegração. É trabalho de uma criatura que pode abrir 90 centímetros na terra em menos de 1 minuto. O texugo europeu. O que os texugos fizeram foi cavar a terra por baixo das paredes da construção, de maneira que houve um colapso significante em várias partes dela. Texugos estão entre os cavadores mais rápidos do mundo e sabe-se que criam sistemas de túneis com centenas de metros de comprimento. Essa parede tem uns 90 centímetros de largura. Os construtores deviam achar que ela duraria para sempre. Se os texugos continuarem a estender seu domínio, um dia vão destruir a propriedade erguida pelos antigos ocupantes, os humanos. Ela poderia durar mais 50, 60 anos se os texugos não fizessem a construção desabar. Criaturas mais raras que os texugos também chamam Taineran de lar. Na ausência do homem e de seus pesticidas e venenos, os animais prosperam. Se tornou um santuário para várias espécies de aves, animais e também borboletas. Um animal protege a aldeia da conquista total. O exército permite que ovelhas de fazendas próximas pastem para manter a grama curta. Sem as ovelhas, o vale começaria a voltar à sua condição antiga. A natureza tomaria conta. A grama curta viraria uma grama alta. Logo depois viria um mato mais grosso, de várias espécies, e por fim cresceriam árvores. Então teríamos uma floresta aqui. Boa parte da Grã-Bretanha, há 1000 anos, era de florestas. As estacas de madeira apodreceriam e cairiam. O arame farpado levaria centenas de anos para corroer, mas um dia o ferro e o carbono seriam reabsorvidos pela terra de onde vieram. Em muitos milhares de anos, os processos geológicos completariam a invasão de Taineran. Um dia, o piso vai ser destruído e as árvores vão criar raízes e as evidências de uma comunidade aqui só poderão ser encontradas escavando os restos dessas construções de pedra. Senão, esse lugar vai parecer uma zona rural nativa. A
Ao redor do mundo, as forças de destruição ganham terreno, enquanto